Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, muito bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre uma das doenças respiratórias mais prevalentes e que mais matam no mundo, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Após a nossa vinheta. Então, uma das classes importantes para se utilizar para tratar de POC são os anticolinérgicos. E como nós sabemos, os anticolinérgicos, eles inibem a ação da acetilcolina. E o que a acetilcolina faz nos brônquios? A acetilcolina ela vai promover uma broncoconstricção. O que nós precisamos para promover uma broncodilatação é ocupar o receptor da acetilcolina, impedindo que a acetilcolina haja no seu próprio receptor. Ou seja, é um bloqueio, é uma ação antagonista muscarínica, antagonista colinérgica. Mas nós podemos ver pela imagem do nosso lado direito que os receptores muscarínicos têm pelo menos 3 receptores muscarínicos no sistema respiratório, M1, M2 e também M3, e esses receptores eles estão distribuídos tanto no músculo brônquico como também nas glândulas submucosas que vão produzir a secreção. Então o que nós precisamos é o quê? É reduzir a broncoconstricção e também reduzir a produção de muco, de secreção por essas glândulas. Mas como é que estão distribuídos esses receptores? Então, no músculo liso, nós temos principalmente o receptor M3 e também o receptor muscarínico M2. E o que é que cada um desses receptores faz? Bem, o M3, nós podemos ver aqui na legenda abaixo da figura, o que é que o M3 vai fazer? Vai fazer broncoconstricção. Então, se o M3 vai fazer broncoconstricção quando a acetilcolina estiver ligado a ele, o que nós queremos é que o antagonista colinérgico se ligue com muita força no receptor M3, porque vai impedir que essa broncoconstricção ela aconteça. Só que o M2 ele não promove broncoconstricção. Quando a acetilcolina se liga no receptor M2, como o M2 é um receptor inibitório, quando a acetilcolina se liga em M2, o que acontece com o bronco é uma broncodilatação. Então, se nós usarmos um anticolinérgico que se ligue também em M2, nós estaremos promovendo uma broncoconstricção. Então, em teoria, os melhores anticolinérgicos, eles devem se ligar muito fortemente a M3, mas eles devem se ligar muito fracamente a M2. Com relação às glândulas produtoras de secreção, nós temos 2 tipos de receptores muscarínicos, o M1 e o M3. O que é que o M1 vai fazer? O M1 vai aumentar a secreção glandular. Então, quando a acetilcolina estiver ligada no receptor M1 na glândula, aumenta a secreção. E como nós vimos, aumentar a secreção não é bom. Aumentar a secreção vai fazer com que haja diminuição do espaço para que o ar, ou seja, diminuição do fluxo aéreo para que o oxigênio chegue nos pulmões. Então, o anticolinérgico ele deve se ligar no M1 com muita força, impedindo que a acetilcolina se ligue nesse receptor. E o M3? O M3 ele vai promover o aumento da secreção glandular também. Da mesma forma, o anticolinérgico deve impedir que a acetilcolina se ligue no receptor M3 na glândula. Então, em teoria, o anticolinérgico ideal ele vai ter que bloquear M1 e M3 com muita força, porque isso vai fazer com que ele diminua a secreção das glândulas e também promova a broncoconstricção. Mas ele deve evitar se ligar a M2, porque se ele se liga a M2, o próprio anticolinérgico vai produzir broncoconstricção. Então, nós temos 2 classes de anticolinérgicos, baseado no tempo de ação, são os antagonistas muscarínicos de curta ação, que é o SAMA, e aí nós temos o brometo dipratrópio e o oxitrópio, e nós temos também os antagonistas muscarínicos de longa duração, que é o LAMA. E aí nós temos o brometo de tiotrópio, o brometo de aclidínio, o brometo de umeclidínio e o glicopirrolato. Como é que eles agem, o que é que eles fazem? Então, nós podemos ver aí, por exemplo, alguns experimentos que utilizaram e compararam o tiotrópio
com o placebo. E aí o tiotrópio e o placebo foram comparados, por exemplo, para saber se o tiotrópio ele aumenta significativamente o volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada. Podemos ver pela imagem o tiotrópio após broncodilatação é essa linha fechada com um pontinho. E o placebo antes da broncodilatação é a linha pontilhada com triângulo. Então podemos ver claramente que o volume expiratório forçado aumenta muito e que a capacidade vital forçada também aumenta muito após o uso do tiotrópio. Ou seja, o tiotrópio traz esse benefício para o paciente com DPOC. Mas talvez os melhores benefícios que os antagonistas colinérgicos trazem para o paciente com DPOC é evitar as exacerbações, como nós podemos ver nesse gráfico do nosso lado direito. Nesse gráfico está sendo comparado mais uma vez o tiotrópio com o placebo. E ele está comparando num intervalo de 24 meses, ou seja, 2 anos, os pacientes que tiveram ou não tiveram exacerbações. Os pacientes que utilizaram tiotrópio tiveram muito menos exacerbações do que os pacientes que usaram placebo. Aqui nós podemos comparar um outro antagonista muscarínico de longa ação, que é o aclidínio, na dose de 200 microgramas. Foram feitos 2 estudos, o DPOC1 é um estudo, o DPOC2 é um outro estudo. Foi comparado pacientes que usaram o aclidínio ou placebo depois de 4 semanas, 12, 28 e 52 semanas, ou seja, 1 ano aproximadamente. Nós podemos ver claramente que os pacientes que utilizaram o aclidínio 200 microgramas tiveram aumento do volume expiratório forçado em todos os estudos, mesmo depois de utilizar o fármaco por 52 semanas. Houve uma diferença significativa comparada ao uso do placebo. Também o aclidínio foi comparado quanto às exacerbações, também em 2 estudos, DPOC1 e DPOC2, aclidínio na mesma dose de 200 microgramas comparado ao placebo. Podemos observar aqui, principalmente no estudo 2, onde a gente pode ver a linha pontilhada, que existe uma diferença significativa na diminuição das exacerbações dos pacientes que utilizaram aclidínio comparado ao placebo. Aqui nesse gráfico nós estamos mostrando um outro experimento que comparou o glicopirrolato, que é um SAMA, com o tiotrópio, que é um outro SAMA. Então, qual dos dois teria uma melhor ação na redução das exacerbações? Então, comparado ao placebo, a gente viu que os dois eles diminuem o tempo para a primeira exacerbação. Então, essa comparação foi feita em 52 semanas também. Só que quando a gente compara o glicopirrolato com o tiotrópio, o que a gente observa é que o glicopirrolato ele apresenta uma ação na redução das exacerbações um pouco melhor do que o tiotrópio, pelo menos no início do tratamento até aproximadamente a 40ª semana. Depois da 40ª semana, o glicopirrolato tem uma redução na capacidade de reduzir as exacerbações, mas o tiotrópio ele permanece com a capacidade muito parecida. Então, aparentemente, o glicopirrolato ele é muito bom para reduzir as exacerbações, ou pelo menos ele é melhor do que o tiotrópio para reduzir as exacerbações por um período de 40 semanas. Depois disso, o tiotrópio ele acabou sendo melhor do que o glicopirrolato. E os agonistas adrenérgicos? Bem, os agonistas adrenérgicos também são utilizados, principalmente aqueles de longa ação, que são os SABA. Como é que eles se comportam? Nesse experimento estamos comparando 2 SABA, o indacaterol em 2 dosagens, 300 microgramas por dia e 600 microgramas por dia, e o formoterol 200 microgramas 2 vezes ao dia. Quando fizemos essa comparação, o que nós observamos é que após um dia só de tratamento, o que se observa é uma melhora de fato, uma ação de aumento do volume expiratório forçado melhor para o indacaterol 600 microgramas, seguido do formoterol e depois do indacaterol 300 microgramas. Só que quando nós comparamos um tempo um pouco mais prolongado, como por exemplo 12 semanas e 52 semanas, o formoterol 12 microgramas 2 vezes ao dia e o indacaterol 600 microgramas por dia tiveram praticamente a mesma capacidade de aumentar o volume expiratório forçado em pacientes com DPOC. No gráfico do nosso lado direito, está comparando o indacaterol, 150 microgramas por dia, com outro SABA, salmeterol, na dose de 50 microgramas 2 vezes ao dia. Observamos claramente, comparando o aumento da capacidade vital forçada,
que o indacaterol tem uma possibilidade de aumentar a capacidade vital forçada mais do que o salmeterol. E o corticoide inalatório? Nós vimos que existe a possibilidade de estar associado ao LABA e também de estar associado ao LAMA. Mas ele sozinho, será que ele pode ser utilizado? Nós vimos que é fundamental o uso de corticoide inalatório para pacientes asmáticos. Mas para pacientes com DPOC, o que nós observamos, e até pelas características imunológicas da doença, né? A doença DPOC, ela é caracterizada pelo aumento do número de neutrófilos, de macrófagos, também de linfócitos TCD8 e aumento dos níveis de interleucina 8. Esse perfil imunológico ele é pouco responsivo ao uso de glicocorticoides, como nós podemos ver no gráfico do lado esquerdo, comparando a alteração do volume expiratório forçado no decorrer de 38 meses. O que se observa é que quando nós comparamos paciente que usa budesonida somente ou que usou placebo, não houve diferença significativa no aumento do volume expiratório forçado entre os pacientes. Então, ele sozinho, para um paciente com DPOC, o corticoide sozinho ele parece não ter nenhuma utilidade no aumento do volume expiratório forçado. Já quando nós analisamos o gráfico do lado direito, ele analisa o estado de saúde baseado em escala de um hospital, onde ele mede a qualidade de vida no decorrer de 156 semanas. O que nós observamos aqui, quando essa escala está abaixo de 0, significa que o paciente que está fazendo uso daquele fármaco, ele tem uma melhor qualidade de vida. Podemos observar que quando o glicocorticoide é utilizado numa terapia combinada com o LABA, de fato ele parece ser bastante útil. Mas quando ele é utilizado sozinho, ele tem pouca utilidade, às vezes até inferior ao uso somente de LABA. Aqui nós temos dois outros gráficos comparando o uso de corticoides inalatórios. No primeiro gráfico, do lado esquerdo, a gente compara o volume expiratório forçado no decorrer de 156 semanas, a depender do tratamento utilizado. Então, nós vemos claramente que o uso simplesmente de fluticasona, é o último gráfico, o pontilhado com losango, ele apresenta níveis de volume expiratório forçado menor, inclusive, do que o placebo. Então, o corticoide inalatório sozinho, ele não é útil para aumentar o volume expiratório forçado em pacientes com DPOC. Mas quando ele está combinado com salmeterol, por exemplo, o que nós observamos é que ele de fato traz um benefício no aumento do volume expiratório forçado para o paciente com DPOC melhor do que se usasse somente o salmeterol. Só que um dos problemas de utilizar o corticoide inalatório é justamente mostrado pelo gráfico à direita, a probabilidade de pneumonia. Então, o paciente que faz uso de corticoide, ele tem uma imunossupressão, um aumento da susceptibilidade a infecções e a pneumonia entra como uma dessas infecções. Então, comparou aí possibilidade de pneumonia no decorrer de 156 semanas. O que nós podemos ver é que todas as formulações que tinham fluticasona isoladamente ou combinada com salmeterol, houve aumento da probabilidade de pneumonia. Então, esse é um dos riscos que se corre ao utilizar corticoide para tratar paciente com DPOC. Aqui também nós podemos ver o uso do macrolídeo, né? A azitromicina. A gente viu pelo tratamento da GOLD, os pacientes que estão no grupo D, eles também podem usar a azitromicina, principalmente recomendado para ex-fumantes. E o que é que vai acontecer? A azitromicina vai proporcionar uma redução nas exacerbações, como nós podemos ver nesse gráfico comparado ao placebo. Nesse caso, a redução das exacerbações não tem relação nenhuma com as propriedades antibióticas da azitromicina, mas sim com suas propriedades imunomoduladoras. Então, paciente com DPOC que faz uso de azitromicina, o propósito principal é redução das exacerbações. E aqui mostrando a associação de LAMA com LABA. A gente viu também no tratamento que LAMA ele pode ser associado a LABA. E será que tem benefícios? Aqui nós podemos ver também a probabilidade de exacerbações. A gente viu que LAMA é muito útil para prevenir as exacerbações. Mas associado com LABA, será que previne também as exacerbações? Nesse gráfico a gente está vendo a probabilidade de exacerbações comparado ao número de semanas de 52 semanas. E aí quando nós olhamos, por exemplo, para o meio do gráfico, onde as
exacerbações são moderadas ou graves, existe uma diferença muito grande quando comparamos o grupo LAMA mais LABA, que é indacaterol mais o glicopirrônio, que é essa linha tracejada, com um grupo que utilizava LABA mais corticoide inalatório, ou seja, o salmeterol mais a fluticasona. Podemos ver pelo P menor do que 0,01 que essa diferença ela é bem significativa. Também podemos observar que quando comparamos qualquer tipo de exacerbação, existe também um benefício em utilizar a associação LAMA mais LABA, comparado, por exemplo, a utilizar LABA mais corticoide inalatório. Agora, quando a exacerbação ela é grave, apesar de existir diferenças, as diferenças elas são bem reduzidas, né? Existe uma diferença muito pequena quando a gente compara o grupo que utilizou indacaterol mais glicopirrônio, que é LAMA mais LABA, com o grupo que utilizou LABA mais corticoide inalatório, representado pelo salmeterol mais a fluticasona. E aí, voltando agora aos casos, vamos resolver os casos. O primeiro caso foi um homem de 50 anos, ex-fumante, que apresentava dispneia inicialmente para jogar futebol. Atualmente, a dispneia ela aparecia para atividades mais rotineiras, como subir escadas e caminhar ao passo mais rápido. Ele nega o uso prévio de antibióticos ou de corticoides, faz uso do formoterol há 6 meses e diz que isso trouxe alívio parcial dos sintomas. E a espirometria dele apresentou um volume expiratório forçado de 40%. Então vamos destacar os elementos importantes para a gente analisar nesse caso. Primeiro, ele apresentava dispneia para jogar futebol. Apresentar dispneia para jogar futebol é uma coisa normal, então provavelmente essa dispneia é grau 1, ou seja, é o paciente que apresenta pouca dispneia. Só que o volume expiratório forçado dele mostrou-se 40%, ou seja, ele pode ser enquadrado como um paciente GOLD 3, com uma DPOC severa, ou seja, que apresenta um elevado risco de exacerbações. Então a gente pode classificar esse paciente com baixa sintomatologia, mas com grave risco de exacerbações, ou seja, o grupo C. Só que continuando a ler o caso clínico, a gente viu que posteriormente ele apresentou uma dispneia um pouco mais grave, para atividades mais rotineiras, como por exemplo subir escadas e caminhar em passo mais largo, ou seja, o paciente além de ter um risco elevado para exacerbações, esse paciente também apresentava maior dispneia, ou seja, ele passou do grupo C para o grupo D. Mas vejam só, o paciente fazia uso de formoterol. E o que é o formoterol? O formoterol é um LABA, um agonista beta-adrenérgico de longa ação. Mas se ele pertence ao grupo D, o que ele precisa, na verdade, de uma associação de LABA com LAMA. Então ele precisava também utilizar, associado a isso, um antagonista muscarínico de ação longa para poder reverter os sintomas da dispneia e das exacerbações que ele vinha apresentando. E o caso 2? O caso 2 é uma mulher de 65 anos, também ex-fumante, apresentava dispneia para atividades rotineiras do lar, então ela já apresentava um grau elevado de dispneia, apresentava uma exacerbação por ano nos últimos 5 anos, com necessidade de antibióticos e de corticoide. Ela teve uma pneumonia há 1 ano, ela utilizava terapia dupla com salmeterol e fluticasona, que iniciou há 6 meses, quando teve 2 exacerbações. Então essa paciente ela tinha muitas exacerbações, essa paciente também tinha um elevado grau de dispneia, ela pode ser classificada aqui como grupo D, ela utilizava salmeterol e fluticasona, ou seja, usava um LABA associado a um corticoide inalatório. E na verdade ela precisava utilizar, já que ela usava o corticoide inalatório, ela precisava usar também um LAMA. A sugestão da mudança terapêutica é que a paciente utilizasse salmeterol, fluticasona e talvez o tiotrópio. Então, quais são os principais erros cometidos para tratar pacientes com DPOC? O primeiro erro é não realizar a confirmação espirométrica do diagnóstico, ou seja, não fazer o volume expiratório forçado dividido pela capacidade vital forçada e ver qual a relação que vai dar. Segundo, não prescrever broncodilatadores de ação longa para pessoas com DPOC moderada grave, ou seja, da classe B em diante. Terceiro, não fornecer informações adequadas sobre a utilização correta de dispositivos inalatórios, inclusive com sessões práticas formais de orientação. Se foi diagnosticado corretamente a doença do paciente, se ele foi tratado adequadamente, mas ele não consegue utilizar o dispositivo inalatório, pode ser que o paciente não esteja sendo bem tratado porque a quantidade de fármaco que chega nas vias aéreas está sendo insuficiente.
Quarto, prescrever corticoide inalatório para paciente com formas leves ou moderadas. Não se deve prescrever corticoide para paciente com DPOC, a não ser que seja associado ao broncodilatador. Também não realizar um plano de manejo individual com informações por escrito, incluindo orientações para eventuais exacerbações agudas. O paciente precisa ser orientado de forma oral, mas precisa ser orientado também de forma escrita. E o sexto é não realizar aconselhamento e intervenções farmacológicas para a cessação do tabagismo. Se o paciente ele fuma, uma das formas dele evitar as crises na DPOC é exatamente um aconselhamento para a cessação do tabagismo. Então essas foram as referências usadas nessa videoaula. Utilizei o documento do Gold, também o Tratado de Farmacologia Clínica do DNUT. Foi lá que eu peguei os resultados experimentais, os gráficos que eu mostrei nessa videoaula. Também o Manual de Farmacoterapia, o Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman, os princípios de farmacologia do Golam e também fisiopatologia da doença, uma introdução à medicina clínica. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, lá podemos trocar uma ideia, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Até a próxima videoaula.